Oh, que presença gloriosa, né? Eu não quero perder esse momento, esta unção, essa presença. Então você também aí não desconecte, não desligue da tomada, viu? Nós estamos aí com essa presença, então vamos conectar mesmo nos céus, vamos estar aí andando sobre esta palavra que nós vamos ler agora, conectados com Jesus. Deus tem uma palavra poderosa para entregar para cada um de nós, e depois a gente conversa, dá recado, mas agora vamos nos alimentar. Romanos capítulo 1, versículo 20, nós vamos ler 2 versículos, o 20 e o 21. Vocês estão ouvindo bem aí? O som tá bom? Glória a Deus. Romanos 1, versículo 20 e 21. Eu vou ler aqui, como está aqui no telão. Depois eu vou ler aqui na Bíblia a versão que eu tenho, que é uma versão atualizada, mais simplificada. Diz assim, ó: pois os seus atributos invisíveis, está falando de Deus aqui, tá? Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Deixa eu ler agora uma tradução que eu tenho aqui, que é mais simplificada. Fica com seus ouvidos atentos aqui para essa tradução. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido visto claramente. Glória a Deus por isso. O ser humano pode ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto ele não tem desculpa nenhuma. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Você pode dizer glória a Deus? Então, em nome de Jesus, feche os teus olhos, deixa o pastor orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por tudo que o Senhor moveu até aqui neste momento. Foi muito bom estarmos conectados com os céus e adorarmos ao Senhor, expressarmos, ó Pai, a nossa gratidão, a alegria, a nossa satisfação em estar na Tua casa, junto com cada um dos nossos irmãos. Obrigado, meu Pai, por esta aliança, esta coinonia que nós temos uns com os outros, e que o Senhor possa fortalecer a cada dia mais, ó Pai. E obrigado por esse momento que vamos explanar da Tua palavra. Senhor, me abençoe, porque se Teu Espírito Santo não estiver comigo, será, Senhor Deus, apenas um discurso vazio. Mas eu te peço que a Tua bênção, a Tua unção, o Teu poder, a Tua autoridade, neste momento, ó Pai, venha sobre a minha vida, e eu possa transmitir a Tua palavra de uma maneira clara, precisa, concisa, transparente, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, a carta aos Romanos é uma carta do apóstolo Paulo, é uma delas. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele deixou algumas cartas que são chamadas cartas paulinas, né? E Romanos foi a primeira que ele escreveu, pelo menos na sequência aqui na ordem cronológica, é a primeira carta. E é uma carta que Paulo escreveu destinada aos cristãos convertidos de Roma. Também nós lemos em toda a carta aos Romanos que os temas principais que o apóstolo Paulo aborda nesta carta são o plano de salvação,
ele fala sobre a justificação vem pela fé, ele fala que a santificação da nossa vida é por meio, intermédio do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus? E no finalzinho da carta aos Romanos, Paulo faz algumas exortações, principalmente acerca dos nossos deveres como cristãos, como servos do Deus Altíssimo. Ele fala para que nós possamos dar bons testemunhos, verdadeiramente sermos sal e luz neste mundo tenebroso. No texto lido aqui de Romanos capítulo 1, no versículo 20 e 21, nós temos uma clara revelação de como a natureza foi criada. Nós vemos aí fora todo esse esplendor, esta glória, e ela foi criada com um único intuito e propósito, que é para a glória do nosso Deus, que através de quando contemplarmos uma flor, uma coisa linda, nós possamos glorificar o nome de Jesus, o nome do nosso Deus. E nós, seres humanos, nós não temos desculpa nenhuma para dizer que não cremos num Deus criador dos céus e da terra, porque isso é palpável, é visível, a gente vê, a gente sabe que uma explosão, como dizem, do Big Bang, isso daí não poderia formar uma coisa tão perfeita e tão linda, que é a nossa natureza e também que é o ser humano. Tudo bem, o ser humano, pastor, é imperfeito? Ok, alguns são, mas é uma criação linda, e graças a Deus por isso. Agora, fato é, quando falamos do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus, fato é Deus em todo lugar, ponto. Ele é Deus nos montes e Ele é Deus nos vales. Deus é Deus em qualquer lugar. Ele é Deus no oásis, Ele é Deus no deserto, aleluia. Deus é Deus em qualquer circunstância da nossa vida, seja ela favorável ou seja ela desfavorável. Ele é Deus na crise e na fartura. Ele é Deus nas adversidades e Ele é Deus nas possibilidades, aleluia. Não há limites para o Deus a quem nós servimos. Não há algo impossível que o nosso Deus não possa realizar, que não possa fazer. Não há limites para esse Deus grande e poderoso que acabamos de adorar aqui, através dos cânticos dos louvores. Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares, onisciente, Ele consegue saber do nosso pensamento, antes mesmo da gente pensar, porque Ele sabe todas as coisas, por isso que Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. A palavra diz que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele consegue estar, Ele contempla o coração dos bons e dos maus, Ele sabe. E a Bíblia também fala que Ele é onipotente, Ele é todo poderoso. Nada passa despercebido ao olhar do nosso Deus, aleluia. Lucas 12, versículo 7, diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, o que não é difícil saber na minha, né? Mas Ele sabe. Vocês que têm uma cabeleira farta, né? As mulheres, glória a Deus, olha o poder, a grandeza, o tamanho do nosso Deus. Ele sabe. Jeremias 32, 27 fala que não cai uma árvore, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do nosso Deus. Olha que coisa linda. Salmos 147, versículo 4, diz que Ele conhece as estrelas pelo nome, e olha que são trilhões de estrelas. Ele conhece cada uma e chama cada uma pelo seu nome. Jó, no capítulo 38, versículo 35,
diz que ele chama os raios, e os raios vêm a ele, se apresentam e diz: eis-me aqui. Aleluia. Você começa a imaginar o tamanho da grandeza desse Deus que nós servimos? Ele diz aos rios: venham, nascem, e eles saem das rochas e nascem. Ele diz aos rios: parem, e eles congelam o sopro da sua boca. Ele diz à relva: brote, e ela brota. Ele diz à relva: murche, e ela murcha. Aleluia. Ele tem o controle de tudo, e ele está acima de todas as coisas. Glória a Deus. E hoje, nesta noite, ele diz para mim e para você, Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Aleluia. Entenda uma coisa, igreja: o nosso Deus não é limitado por qualquer situação, qualquer problema que eu e você estejamos passando neste momento. Ele não se limita a isso. Deus é muito mais do que qualquer problema na nossa vida, Ele é muito maior. Aleluia. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, que pode resolver qualquer situação. Aí eu me lembro em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, você conhece muito bem essa história, porque a partir do versículo 19 de Marcos 5, Jesus ele está indo para curar a filha de um centurião chamado Jairo, e a partir do versículo 25, no meio do caminho, ele encontra uma mulher, na verdade, a mulher o encontra, uma mulher que a Bíblia diz que sofria há 12 anos de uma hemorragia que não se estancava. Você que é mulher, você imagina como essa mulher não sofria, porque você tem a sua regra todo mês, e você fica 5, 6 dias e quer morrer. Imagina ela 12 anos padecendo deste mal. A Bíblia diz que ela havia gastado tudo que ela tinha, e os médicos da sua época não conseguiam ajudá-la. Ninguém conseguiu dar um jeito para a situação dela, uma cura, trazer uma cura. E esta mulher, ela ouviu falar de Jesus. E olha que interessante, falando ainda um pouquinho a mais sobre a lei da impureza, que está lá em Levítico capítulo 15. Você vai ler a partir do versículo 19, falar sobre a lei da impureza, que uma mulher, quando ela estava no período do ciclo menstrual, ela tinha que ficar por 7 dias separada. Ninguém podia tocar nela, porque qualquer um que chegasse perto e tocasse era considerado imundo, impuro. Aonde ela dormisse tinha que ser separado, porque se alguém se deitasse no mesmo lugar, a pessoa se tornava impuro. E havia um lugar chamado o arraial das impuras, aonde as mulheres iam para aquele lugar, para não ficar em casa e não ter que alguém tocar e ser impuro. Então elas iam e ficavam aquele período no arraial das impuras. Olha a situação desta mulher. Provavelmente ela morava lá, porque ela sofria há 12 anos, então ela ia daquele lugar. Muito provavelmente esta mulher não era casada, e muito provavelmente ela não tinha filho. Olha a situação caótica, terrível que essa mulher se encontrava. E sobre ainda a lei da impureza de Levítico, lá em Levítico 5, a partir do versículo 25, diz assim: que a mulher será considerada impura pelo período que ela estiver nesse momento. E essa mulher se encontrava há 12 anos. Você imagina a estima, a baixa estima. Naquele tempo não sabiam o que era depressão, mas ela com certeza, ela tinha depressão, ela tinha uma alma ferida, ela era uma pessoa que tinha problema, e o milagre dela era urgente, mas ela ouviu falar de Jesus, glórias a Deus.
E ela ouve alguém, talvez no arraial das impuras, talvez no meio da rua, mas alguém ela ouviu dizer: Jesus, aquele que ressuscitou o filho da mulher da viúva de Naim, aquele que curou o cego Bartimeu, ele vai passar aqui em Cafarnaum, aleluia. E esta mulher com certeza ela falou: é a minha oportunidade, eu não vou desperdiçar, eu vou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. A hora que o Senhor passar, eu não preciso que Ele ore por mim, que Ele imponha a mão na minha cabeça e ore, não, eu preciso somente tocá-lo. Se tão somente eu tocar, eu tenho certeza que eu serei curada. E foi isso que aconteceu. Ela foi e ela tocou em Jesus. E quando ela fez isso, Jesus parou, né? E virou para os seus discípulos, para a multidão, e disse: quem me tocou? E os discípulos falaram: Jesus, você está de brincadeira, né? Olha a multidão aqui que está te apertando, e você pergunta: quem me tocou? Ele fala: não, alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. E na hora ela se apresenta, ela fala o que estava acontecendo com ela, e Jesus, com aquele olhar doce, carinhoso, ele despede ela e fala: vai em paz, a tua fé te salvou, aleluia. Queridos, o que eu aprendo? O que eu aprendo com isso? Quando você tem um encontro com Jesus, Ele tira algo seu e coloca algo dele dentro de você. Quando você tem um encontro com Deus, é impossível você ser a mesma pessoa, porque algo extraordinário nasce dentro de você. É impossível uma pessoa ter um encontro com Deus e voltar do mesmo jeito, não tem como. Eu quero dizer para você, não há limites e nem barreiras para Jesus nesta noite te abençoar. Se você crê, diz glória a Deus aí. E olha que interessante também, olha que interessante. Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Não era propósito curar aquela mulher, mas aquela mulher, ela precisava de um milagre urgente, foi lá e atravessou o caminho de Jesus e foi curada, glória a Deus. Mas olha só, a cura daquela mulher, a cura da filha de Jairo, abriu ali uma oportunidade para aquela mulher pegar a bênção dela. O que eu quero dizer com isso? O teu milagre que você recebe, em nome de Jesus, criam oportunidades para outras pessoas serem abençoados também. O teu milagre que Jesus nesta noite está querendo derramar na tua vida, cria a oportunidade para as pessoas da tua família serem abençoadas, serem alcançadas, serem curadas em nome de Jesus. Jesus, ele disse: quem me tocou? E aí a boa notícia chegou nesta noite. Jesus, ele está aqui. Você pode dizer glória a Deus? Repita assim: o tempo da perda acabou. Diga: hoje o seu alvo, a sua meta é tocar em Jesus, aleluia, porque o tempo da perda acabou, aleluia. A promessa de Deus chega hoje na tua vida. O tempo da perda acabou. Hoje Jesus quer te curar, te libertar, restaurar, transformar a tua vida, mudar a tua história. Hoje o tempo da perda acabou na sua vida. E se você crê, você pode aplaudir Jesus bem forte, aleluia. A grande verdade é quando estamos aliançados, conectados com Jesus, com os céus, a tristeza dá lugar para alegria, o medo dá lugar para coragem, e o desânimo na nossa vida dá lugar para o ânimo na nossa vida, dá lugar para a esperança na nossa vida. Nós vemos aí fora muita gente cabisbaixo, olhando para todos os lados, querendo até tirar a sua vida, porque ele olha para a sua situação e fala: não tem mais jeito. Mas nós sabemos que para nós tem, porque nós servimos a Ele,
que é o dono de todas as coisas, que pode todas as coisas, e que Ele tem a última palavra, aleluia. Então adore em espírito e em verdade. Falando em espírito e verdade, eu lembro de João 4:23, que é aquele texto que Jesus fala que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pastor, como é que é adorar a Deus em espírito? Você adora a Deus em espírito quando o seu ato de adoração e louvor a Deus é espontâneo. Você não fica de pé só porque alguém falou, vamos ficar de pé. Você não bate palmas, não aplaude, porque quem está dirigindo o louvor falou, aplauda Jesus. Dá glória a Deus e aleluia, porque o pastor mandou. Não, vem do seu íntimo, do seu interior, vem de você, é espontâneo, sai da tua boca espontaneamente, aleluia. Isso é adorar em espírito, aleluia. Você faz tudo isso espontaneamente. E aí eu me lembro de uma criança recém-nascida, um bebezinho. Vocês veem que quando tem uma criança no culto, aqui no nosso culto, hoje não temos, mas quando tem, a criancinha dá a hora de ela comer, ela está com fome, ela quer mamar, ela não está nem aí para você, ela não está nem aí para quem está do lado, ela começa a abrir o berreiro, ela chora, porque ela quer chamar a atenção da mãe. Enquanto a mãe não dá o mamar, ela não para, ela não desiste. E assim é o adorador extravagante, é assim com Deus. Ele não está nem aí quem está do lado, ele só quer chamar a atenção do Pai, aleluia. Ele só quer atrair a atenção de Jesus. Davi era assim, ele era um adorador extravagante. É por isso que Deus fala, achei Davi filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que faz aquilo que me agrada, aleluia. Deus, Ele quer ter um particular conosco, igreja. Ele quer se revelar a cada um de nós. Ele está com saudade das conversas que nós tínhamos quando lá atrás nós nos convertemos, e nós falávamos com Ele todo dia em oração e leitura da palavra. Deus, Ele está com saudade desse tempo, mas Ele não vai conseguir isso da minha e da sua vida no corre-corre diário. Você tem que desacelerar, igreja. Dá uma desacelerada em nome de Jesus. Sai um pouco da TV, sai um pouco da frente do celular, sai um pouco da frente dessa internet e se conecte mais com Deus, aleluia. Se apegue mais a Deus em nome de Jesus, aleluia. Seus sonhos nesta noite, você que entrou aqui, os seus sonhos você sente que morreu, a sua fé enfraqueceu, a sua esperança acabou, você sente que enterrou seus dons e talentos, mas eu quero dar uma boa notícia: Jesus está aqui, e hoje Ele vai virar uma chave na tua vida, e todas as coisas vão acontecer, aquilo que você tanto desejou, vai acontecer na tua vida, porque quando Jesus chega, nasce a esperança, as portas se abrem, acende a lâmpada que estava apagada, em nome de Jesus, aleluia. Vai chegar aquele tempo que você vai parar de ficar pedindo para as pessoas orarem por você, porque você é profeta, profetiza do Senhor. Então, em nome de Jesus, nomeie, declare e tome posse disso. Repita assim: nomeie, declare e tome posse. É isso aí, nomeie, declare e tome posse, aleluia. Não fica murmurando não, mas acredita. Aí eu me lembro também na história de Jó, e Jó particularmente, eu amo Jó, porque eu tenho uma particularidade com Jó, porque ele fez parte da minha conversão. Quando eu me converti, Jó foi muito importante. Eu me lembro que ainda estava ali namorando, o evangelho. Eu tinha participado de uma célula, de uma reunião de grupos familiares da minha vizinha. Tinha feito a primeira reunião, gostei. E aí depois eu estava lá no centro da cidade, na Praça da Sé, e eu sempre passava por aqueles pregadores de rua, mas nunca tinha parado e dado atenção para ouvir a sua palavra.
Só que aquele dia algo falou: para. E eu sei hoje que foi o Espírito Santo. Eu parei naquele dia e fiquei ouvindo o irmão pregar, e ele pregava sobre a história de Jó, e aquilo me cativou. Eu fiquei fascinado, apaixonado pela história, porque muita gente fala: ah, não, pastor, Jó é um livro de uma história triste, de derrota. Não, é uma história de superação, aleluia. E ali, aquela história do homem que superou pela fé, porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. E quando terminou aquela pregação, eu disse para mim mesmo e para Deus, eu falei: eu quero isso que aconteceu com Jó, eu quero para mim, porque eu estava no lamaçal do pecado, eu estava no fundo de poço, mas aí eu falei: Senhor, eu quero que a minha vida seja restituída, assim como o Senhor restituiu de Jó, que a minha também seja. E Deus fez isso na minha vida, aleluia. O livro de Jó, ele contém 42 capítulos. O autor desse livro é desconhecido. Aí você fala assim: pastor, não é Jó? Na verdade não se sabe. Tem o nome de Jó, mas muito provavelmente não foi ele que escreveu. Há algumas pessoas que atribuem o livro de Jó a Moisés. Enquanto ele caminhava no deserto, ele escreveu, mas isso não é confiável, é só uma suposição. Mas o que eu quero dizer para você, através da experiência de Jó, contando que ele passou por várias provações, várias dificuldades, o que podemos aprender com a história desse homem de fé, este homem que acreditava e confiava em Deus em primeiro lugar? O que nós podemos aprender com ele? Primeiro, toda provação, toda perseguição, todo levante, toda crise na nossa vida tem um momento de começar e tem um momento de terminar, aleluia. Então, se hoje estamos passando por algum momento, não se desespere, tem tempo determinado para acabar isso na tua vida, e quando acabar, você vai sair muito mais forte de quando você entrou, aleluia. Eu quero lembrar você que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha ardente, mas ele livrou na fornalha ardente. Então talvez você fale: por que eu estou passando por essa prova, pastor? Porque Deus, ele não vai te livrar da prova, mas ele vai te livrar na prova, aleluia, glória a Deus. Este momento ruim, essa dificuldade vai passar em nome de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos com a história de Jó: ser justo, leal e fiel não nos livra de passarmos por adversidades, por problemas. Por quê? Porque o justo também sofre perseguição, afronta, acusação. Enquanto estivermos nesse mundo tenebroso, nós vamos passar por isso. Jesus, ele não nos enganou, ele disse: no mundo tereis aflição. Ele já nos preparou para isso, mas devemos confiar. E outra coisa que aprendemos: sofrimento, provação e tribulação não é um sinal que fomos reprovados por Deus, não. Tem hora que sofremos porque nós pegamos a prova com a mão, que somos teimosos, aí a gente vai lá e pega a prova com a mão. Só que tem hora que Deus prova a nossa fé, é Deus nos provando, nos forjando, para que Ele possa dar a nossa bênção. Porque você sabia que tem muita gente que, se Deus der a bênção sem a pessoa estar preparada, a pessoa não vai valorizar, a pessoa vai desperdiçar a bênção de Deus. Então pode ter certeza, está aí na prova, está difícil, é porque Deus está te preparando, que vem aí uma grande bênção para você, e quando ela vier, você vai aproveitar e vai valorizar muito, em nome de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos na história de Jó, é que nós estamos sendo observados, nós estamos sendo acusados o tempo todo. O nosso inimigo, nosso adversário, o diabo, ele fica à espreita o tempo todo, procurando uma falha, procurando uma brecha, para ele aproveitar ali e acusar, ele querer destruir a comunhão que nós temos com Deus. Mas fique tranquilo,
Se nós temos aliança e comunhão com Deus, uma coisa é certa, 1 João 2,1 diz que temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo. Então o inimigo pode se levantar, pode acusar, pode falar o que quiser. Jesus, ele põe o pé, ele mete o pé na porta, aleluia, e diz: epa, aqui estão as minhas mãos furadas, as minhas laterais furadas, porque eu morri na cruz e derramei sangue precioso pela vida dele, pela vida dela, aleluia. E aí Jó, ele fala aquela frase: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra em meu favor, aleluia. Então disso a gente não tenhamos dúvida, que o nosso Redentor, ele está vivo, e ele está contemplando a nossa vida, e pode ter certeza que no tempo oportuno, ele vai se levantar, e vai nos defender, aleluia. Pastor, muita gente pergunta isso, né? Pastor, por que o mundo prospera e eu não? Porque você não é mundo, você é igreja, aleluia. Você não é mundo, você é diferente, aleluia. Provérbio diz assim: o ímpio prosperará para sua própria ruína, mas o justo, que sou eu e você, prosperará para a glória de Deus. Olha a diferença. A nossa prosperidade como igreja, como corpo de Cristo, não está relacionada, ligada, condicionada com o mundo, mas sim com Deus, com o reino de Deus. A nossa prosperidade é diferente. O mundo, ele pensa em dinheiro, carro, iates, mansões. Nós temos uma boa vida, gozamos de paz, de alegria, de uma família abençoada, de um emprego abençoado, gozamos de situações entre irmãos, entre família, entre amigos, que muita gente que tem condições financeiras não pode. Eu já disse outrora para vocês, eu conheço um fazendeiro muito rico, que tem cabeças de gados a rodo aí, só que ele não pode comer um pedaço de carne, porque ele tem uma bactéria no seu intestino, que se ele comer ele morre. Eu conheço uma família riquíssima, só que a filha deste meu amigo, a filha está na prostituição e o filho está nas drogas, não tem paz na sua casa. Então a prosperidade de Deus vai além da nossa conta bancária, da nossa carteira, do nosso cartão de crédito. O que Deus tem para nós é muito mais além. Então Salmo 37 versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E aí eu já estou terminando a palavra, mas eu quero lembrar uma situação para mostrar para você como nosso Deus é grande, e fecharmos para nós orarmos. Quando lemos 2 Samuel capítulo 5, nós vamos ver Davi sendo coroado pela terceira vez como o rei de todo Israel. Pastor, terceira vez, como assim? A primeira unção de Davi foi na casa do pai Jessé, está lá em 1 Samuel 16:13, quando o Samuel, profeta, vai lá e unge a Davi como rei, primeira unção. A unção está lá em 2 Samuel 2:4, quando Davi, os homens de Judá, unge a ele como rei de Judá em Hebrom, e ali é a segunda unção. Aí aqui em 2 Samuel capítulo 5, a partir do versículo 3, Davi, ele é ungido através de todos os anciões de Israel. Todos os povos reconhecem aqui em 2 Samuel 5:3 que Davi é rei, que Deus é com ele, e ele se submete à liderança de Davi. Eles reconhecem Deus na vida de Davi e dizem: nós queremos que você reine sobre nós. Então aqui é a terceira unção. E logo em seguida que ele é ungido, no capítulo 5 mesmo, 2 Samuel, no versículo 17, quando ele é ungido, a palavra de Deus diz que os filisteus subiram para prender Davi. Só que o que Davi fez? Ele desceu
para orar, aleluia. Ele desceu às fortalezas do rei para orar. Aí você fala assim: pastor, mas a Bíblia não fala que a fortaleza do rei era subindo? A dos outros reis era, mas como Davi era diferenciado, a dele era na caverna de Adulão, e ele descia e ele orava, buscava a Deus. E quando ele orava, ele disse para Deus, Davi pergunta: Senhor, devo subir e combater os filisteus? Devo sair a peleja, a guerra contra os filisteus? E Deus diz: vai, pode ir, porque eu serei contigo. E a palavra de Deus diz que os filisteus, fugiram. Davi venceu na força do braço dele, essa primeira. Só que a Bíblia continua dizendo que depois de 1 ano, os filisteus se mobilizaram, se ajuntaram novamente, e aí diz que vieram todos os filisteus para matar Davi. A primeira vez vieram alguns para prendê-lo, a segunda vez vieram todos para matá-lo. A primeira vez Davi foi à fortaleza para orar. A segunda vez aqui diz que ele desceu às fortalezas, mas para chorar. Pastor, por que essa diferença? Porque a situação se complicou mais aqui, era mais delicada. E quanto mais difícil a situação que passamos, maior tem que ser a nossa entrega perante o Senhor. Mais busca de Deus eu preciso entregar no altar do Senhor, mais jejum, mais oração eu tenho que fazer. Está entendendo? Pegou a visão? Quanto mais a guerra apertar, mais o ciclo apertar, mais intenso for a batalha, mais ainda tem que ser a nossa entrega na presença de Deus. E Davi foi lá e chorou. E aí Davi pergunta: Senhor, eu devo subir contra os filisteus? E Deus diz para ele: não, foge, vaza. Aí Davi deve ter pensado como um homem de guerra. Ele fala: meu Deus, eu nunca fugi de peleja nenhum, de filisteu nenhum. O último que me enfrentou, quis me dar um peteleco, que foi Golias, eu cortei a cabeça dele. E agora o Senhor está me falando para mim fugir? Mas Deus falou: não faz nada ainda. Aí Deus fala para ele assim: Davi, quando você ouvir eu caminhar por cima da copa das árvores, e você ouvir que as árvores irão mexer como uma marcha de exército, você começar a ouvir o som de uma marcha de exército, as copas das árvores mexendo, sou eu, Davi, indo na frente, pelejando por você. E aí você sobe a peleja, porque eu te darei a vitória. E depois disso que aconteceu isso, Davi venceu. E a Bíblia fala que foi a última vez que os filisteus se levantaram e vieram contra Davi, porque Davi acabou, exterminou com todos eles, e nunca mais os filisteus se levantaram contra Davi. Por quê, pastor? Porque quando eu e você, nós pelejamos e lutamos, os inimigos se levantam novamente e vem a guerra de novo. Mas quando o nosso Deus, Ele vai na frente e peleja por nós, a vitória é plena, completa, absoluta, terminal, é fatality, é checkmate, aleluia. Quando Ele vai na frente, acabou, Ele põe um ponto final, e aí nós saímos daquela batalha mais do que vencedores, aleluia. Você pode ficar de pé para nós orarmos, aleluia. Eu quero te convidar nessa hora a orar. Vou pedir para o Felipe colocar um louvor para a gente estar orando, aleluia. Então seja ousado, em nome de Jesus, pregue a palavra, fale aos 4 cantos do amor desse Deus, da grandeza desse Deus, aleluia. Não deixe de pregar e falar desta palavra, aleluia.